A astrologia ela não é adivinhação, ela pode ser usada como oráculo, como por exemplo os horóscopos eletivos, né, e horários, que você abre um mapa ali para você ver como é que está o céu para responder uma determinada pergunta, funcionando quase como um jogo de búzios ou como um tarô. Eu jogo tarô, estudo tarô há 22 anos, é um método fantástico, mas eu quase não jogo diariamente com pessoas que tiram cartas para saber como vai ser o dia, que abusam demais dos arcanos. O arcano ele é mistério, como o nome já diz, né? Que você não tem que estar buscando a força dele, porque ele abre portais, tanto da mente como do inconsciente, como do sobrenatural. Então não é bom abusar. A astrologia também não, eu quase não olho a astrologia para ficar vendo o dia a dia, para ficar vendo a lua, se eu vou comprar uma coisa, vender uma coisa, tá olhando a lua e tal. Isso é muito bom para quem vende curso, para quem vive de fazer horóscopo em revista e jornal. Ele tem que olhar, é o osso do ofício, mas eu como astrólogo, eu amo astrologia, eu gosto da astrologia, mas eu tento, assim como o Ifá, os búzios, o tarô, não abusar. Não é adivinhação, mas ela não falha. Quem falha é o astrólogo, que é humano, que não consegue ler os códigos com precisão. Essa é a diferença. Ela é um alfabeto sagrado revelada por anjos divinos e dada consentimento por Deus. Ela não é o que as igrejas patriarcais dizem. Ela não é demoníaca, ela não é do demônio, ela é um saber fantástico que ajuda a entender não só a natureza, como ao homem entender a si mesmo. E ela não depende de influências das estrelas nem dos planetas, não é um raio que vem do céu, ela forma conceitos simbólicos que o astrólogo usa uma linguagem secreta que ele interpreta para chegar a respostas de questões que ele quer responder. E esse negócio de ver que a lua influencia a maré, já tem estudos que mostram que influencia, mas não tem nada a ver com a astrologia real. A astrologia real vê a posição da lua, porque aquela posição significa um determinado código, uma determinada coisa. Ela não é falível porque o astrólogo erra, quem erra é o astrólogo, mas a ciência ela é perfeita e ainda tem muito a descobrir. Nós astrólogos ainda não descobrimos ainda nem 10% do saber fantástico que ela é. Ela vai se aprimorar mais, vai crescer mais, vai surgir mais, ela nunca vai acabar. São mais de 6.000 anos pelo menos desse sistema fantástico e nunca as religiões conseguiram enterrar o seu saber, sempre vai gerar fascínio. As pessoas sempre vão saber qual é o signo da pessoa que elas gostam e o signo delas mesmas, elas sempre vão procurar saber. E pelas árvores se conhecem os frutos e pelos frutos se conhecem as árvores, né? Como se diz na filosofia cristã. Então, a astrologia persistiu esse tempo todo porque ela tem algo a nos dar de bom, de positivo. Da mesma coisa que os conhecimentos afro-brasileiros são fantásticos e pessoas que não entendem nada, não conhecem nada, tentam deturpar, inclusive pessoas do meio, usam charlatanismo, usam falta de ética e cara de pau para denegrir o próprio segmento. A Umbanda e o Candomblé, por exemplo, eles ainda vão evoluir, eles estagnaram, não querem aceitar mudanças, não querem aceitar evolução, o que é um erro, está longe, além de terem sido limitados pelo cristianismo, se submeteram às leis do cristianismo que limitaram elas, mas ainda vai chegar a hora de elas se libertarem e encontrar a sua origem e o seu destino real. O Ifá é um sistema fantástico, o livro da vida, assim como a astrologia, e os adeptos aqui no Brasil, tanto porque não entendem, como por teimosia mesmo, por tradicionalismo, não querem dar o braço a torcer, não estudam diversos sistemas, querem tudo simples, querem tudo sem trabalho, querem que você tenha só um orixá, querem apenas bater tambor e girar nos dias de cultos, não querem estudar, não querem perder tempo estudando, então eles descartam todo o conhecimento que dê trabalho. E vivem só do simplismo, do marketing mentiroso para ganhar dinheiro, de traga o seu amor em 24 horas, faça amarração, isso e aquilo,
o que denigre o movimento. O orixá ele é algo muito mais importante do que as pessoas pensam e é algo muito mais profundo do que se conhece hoje. Então não fale o que você não sabe. E a Bíblia ela tem fragmentos de revelações divinas, mas ela não é a palavra de Deus como o marketing da fé nos fez acreditar. De que ela de fora a fora, com barbaridades, com abusos, com política, querendo mostrar que uma raça é melhor do que todas as outras, e que uma religião montou, encadernou diversos autores de épocas diferentes, com mensagens diferentes, e tentou montar um sincronismo para ganhar poder no mundo. E aí, o primeiro marketing qual é? A palavra de Deus. Então, quem vai desdizer a palavra de Deus, se primeiro enfiou goela abaixo das pessoas dizendo que ali é a palavra de Deus, você não vai nem contestar, porque você tem medo de estar pecando, de estar errando, de que seja mesmo. E aí, aproveitadores e mercenários usam os trechos, as partes que quiserem, para convencer a você a doar o dízimo, a não fazer isso, a não amar, a não fazer sexo, a não ser livre, a não buscar magia, a não buscar o desconhecido, a não desenvolver sua espiritualidade. E você vive amarrado a um sistema político-religioso que começou lá com os hebreus, com a vontade de Moisés, né, que usou muito conhecimento egípcio e muitos outros conhecimentos, criou diversas leis, inclusive o próprio Cristo hoje em dia tem dificuldade de estabelecer a sua imagem real de amor no mundo por causa de muito tradicionalismo e muita politicagem que existe na Torá e que rabinos colocaram. Então não se baseie só em religiões tradicionalistas, patriarcais que dominam. Como o Evangelho diz, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos e o caminho real é estreito. Quando se vê multidões seguindo um caminho, não quer dizer que está certo. É porque as multidões procuram a coisa mais fácil. Não querem debater, não querem estudar e seguem pregadores, demagogos que sabem usar o marketing da fé para convencer e para dominar as massas. Então, não ignore o sagrado, não ignore. Muitas pessoas têm dentro de si o sobrenatural latente, dons para ser desenvolvidos, mas ficam presos com preconceitos, com medos, com falsos pregadores e amarrados ao que a Bíblia diz. A Bíblia ela é uma das chaves para você buscar o conhecimento, mas ela não tem respostas para tudo. Veja que ela não fala da internet, ela não fala de aviões, ela não fala de aeronaves, ela não previu nada disso, porque ela foi feita dentro de um contexto, para aquele contexto que o autor estava inserido. Mas as pessoas querem colocar ela como um documento imutável que vai desde a origem do mundo até o seu final e encerrou ali. Só falou o povo hebreu. Adão era hebreu, Jesus era hebreu, Salomão, o mais sábio do mundo, era hebreu, Davi, o rei mais forte do mundo, era hebreu, Sansão era hebreu, Noé, o homem que salvou o mundo do dilúvio, era hebreu, Adão, o primeiro homem, era hebreu. Tudo como se hebreu fosse o único povo do mundo escolhido por Deus, e ele ignorou todos os outros. Nunca falou nada a nenhum dos outros, nunca falou nada na África, que é o berço da humanidade, nunca falou nada no Oriente, nunca revelou nada, não. Só revelou aos autores da Bíblia, aos rabinos judeus. Só eles tiveram esse privilégio de falar com Deus e de conhecer o sagrado. Por aí você já avalia o que há de política por trás da Bíblia, o que há de fonte de poder por trás da Bíblia. Reflita, não precisa concordar comigo, mas chegue à sua própria resposta. Não siga pela cabeça dos outros que nem piolho, não siga pelos falsos pregadores, por pessoas que só querem poder, que diz que as coisas dos outros, as crenças dos outros é mito ou diabólico. Já os mitos que tem dentro da Bíblia, foram revelações. Essas foram revelações porque foi dada ao povo judeu. Então raciocine e reflita.